Deus poderoso, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 não há outro igual. Tu és santo, santo, não há outro igual. Tu és santo, Santo, diga, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso, não há, não há, não há, não há ninguém igual a tu, Senhor. Não há, não há, não há, não há, não há. Se o meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares pelos outros e não por coisas vãs, os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
nós queremos convidar, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso irmão Júnior. Senhor, abençoa o teu servo, que ele seja boca de Deus sobre as nossas vidas. Usa poderosamente para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, desde já, colocando diante de ti as nossas vidas, para que venhamos estar atentos para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Júnior, fique à vontade. Seja boca de Deus nessa terra. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Satisfação imensa. Fazer uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Falar do amor de Deus. Eu sempre gosto de saudar a igreja, saudar onde eu esteja falando a palavra. Eu gosto sempre de saudar falando isso. Eu amo fazer isso aqui. Falar do amor de Deus. Falar daquilo que eu recebi. Costumo dizer que é uma das coisas que eu mais amo fazer junto a jogar futebol. Ali, amigo Cleito ali, que a gente faz parte do mesmo baba, da mesma associação. Tantos outros aqui. E é uma satisfação muito grande falar do amor de Deus. Falar daquilo que eu recebi. Porque a vida do homem, aquilo que mais procede com força em sua vida são as experiências. E como cristão, as experiências com Deus. E evangelizador há 47 anos de história, de experiências com esse Deus tão maravilhoso. Desses 47, pastor, quem está desde o início aqui, que participou desde a fundação, tem alguém aqui? Não. A diaconisa Albertina. Diaconisa Albertina. Depois eu acho que o irmão Januário também, irmã Gisélia. Depois Juraci. Juraci, foi que falaram seu nome, eu estou apenas pegando carona. Mas enfim, queridos, desses 47, quinta-feira, dia 14 de julho, vou fazer 14 desses 47, para a glória de Deus. 14 anos de evangelho. O pastor Sidney tem 15, eu acho que Vanessa, né? 15 também. Outros 16, enfim, dessa nova geração. Mas eu louvo a Deus por esses 14 anos, na presença do Senhor. Alguns momentos me arrastando. Hoje eu estava até conversando com o pastor sobre isso. Só foi o senhor convidar, veio uma gripe. O pastor me chamou para pregar. Sexta-feira para cá, meu irmão, só a graça. Uma gripe do nada. Oposição. Eu estava conversando com o pastor hoje. Pastor, quem de fato quer servir ao Senhor piamente, quem quiser dizer um sim para Deus, quem quiser andar com Deus, todos estes padecerão perseguições, bombardeios de todos os lados, de todas as formas, porque a gente não vai caminhar com a nossa força, a gente não vai caminhar com o nosso nome, mas a gente caminha, em alguns momentos a gente corre afoito, com toda a alegria do Senhor no Espírito. A gente corre para Deus, a gente corre por Deus, porque é por Ele, para Ele são todas as coisas, meu. E evangelizador há 47 anos, caminhando com o Senhor. Só Deus sabe o que essa igreja passou nesses 47 anos. Eu acompanhei apenas, acho que nem um terço, digamos assim, 14 anos. E eu vivi tantas histórias com Deus, tantas experiências com Deus. Mas Deus, Ele é o Deus que surpreende. 14 anos bem vividos, para a glória de Deus. 14 anos onde foram estabelecidas convicções em Deus, a ponto de, com autoridade, para a glória de Deus, dizer: eu não jogo a toalha. Circunstâncias tantas me fizeram e me fazem tentar parar. Mas eu estava até conversando certa vez com um amigo meu bem longe. Eu dizia: irmão, a gente passa por tanta coisa, mas a gente não joga a toalha. A gente passa por tanta coisa, mas a gente não desiste. E aí eu quero falar o que Pedro falou naquela vez. Eu imagino a minha mente, a mente de Pedro.
Quando desafiado pelo próprio mestre, depois de uma multiplicação de pães e peixes, depois de um milagre, Jesus começou a pregar de uma forma mais rígida. Todos foram saindo daqueles 20 mil aproximadamente. Só ficaram os 12. E Jesus, ele desafiou para ver a fé. Porque Jesus gosta de desafiar o cristão, pastor. Ele gosta de desafiar. Porque ele ama a verdade no íntimo. Deus, ele gosta, ele sabe, mas ele gosta de desafiar porque ele quer saber o que de fato nós queremos com ele. O que de fato nós almejamos, nós objetivamos nele. Ele desafiou aos discípulos, ele disse naquele momento: se vocês quiserem, vocês podem sair também, podem ir embora. E Pedro teve a ousadia de dar um passo à frente e dizer essa célebre frase: para onde iremos nós, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor nessa hora. Aplauda ao Senhor. Aplauda aquele que vive e reina para todos sempre. Aplauda mais forte. Porque para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Não foste nós que Te escolhemos, mas fostes o Senhor que nos escolheu e nos nomeou para andarmos contigo nessa peregrinação que em breve vai ter fim, Senhor. Então nessa hora eu Te peço, Pai, que visite cada coração aqui, Deus, cada vida, Pai. Que o Senhor esteja preparando o terreno. Eu creio que já foram abençoados com os louvores, com intercessões, com orações, com canções, Pai. Mas que o Senhor prepare o terreno para mensagem, para o que o Senhor quer falar nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja quebrando nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja quebrando cadeias, correntes, grilhões, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha esse povo de sair daqui diferente da forma que chegou, Deus. Que o Senhor esteja libertando vidas nessa noite, Pai. Pois assim o Senhor prometeu de trazer liberdade aos cativos. Que o Senhor Espírito Santo esteja convencendo vidas nessa noite da justiça, do pecado, do juízo, como um dia eu fui convencido, Pai. Convence vidas nessa noite, convence corações, converte corações, Senhor, nessa noite, nessa hora. Oh Deus, e nos usa, Pai, eis aqui o vaso de barro, para que a excelência do poder seja Teu e não nosso. Mas que de fato essa boa semente seja semeada em uma boa terra. Porque a Tua palavra é boa semente, é necessário que ela seja semeada em boa terra e não numa terra infrutífera. E não em uma terra perto de espinhos, perto de pedregulhos, pela qual essa semente há pouco tempo, posteriormente venha morrer, Deus, mas venha produzir frutos dignos de arrependimento, Pai. Então te pedimos nessa hora, Pai, libertação. Tira os comichões dos ouvidos espirituais, Pai. Tira toda a incredulidade, Deus, toda a preocupação, ó Deus, com correntes teológicas, com correntes doutrinárias, mas que o coração, Deus, esteja apto para ouvir e receber do Teu amor, da Tua porção, da Tua graça, da Tua misericórdia, que se renova todos os dias, e são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Prepara, Senhor, e derrama sobre nós uma chuva, Senhor, uma abundante chuva de graça, de renovo espiritual, de avivamento nesses últimos dias, Senhor, onde venha fortalecer os joelhos cansados e as mãos desconjuntadas, para que se existe um desses que queira se desviar, não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado, seja curado, seja tratado, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, querido, receba a cura do Senhor na tua alma. Receba a libertação do Senhor na tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua alma. Você sai diferente daqui, diferentemente do que foi a tua semana, do que foi talvez o teu mês, do que foi talvez até o teu ano. Estamos em julho já, ontem foi a virada de ano, já estamos em julho, os dias se abreviando, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima e Ele nos diz
Quem tem ouvidos, ouça para que o Espírito diz às igrejas. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu amado. Você recebeu a revelação do Espírito. Me desculpe, irmão. Mas, queridos, recebido o convite, vamos passar do tema. Tema que diz que a vitória vem do Senhor. Amém? Tema do aniversário da igreja esse ano, como tema do propósito anual da igreja. A vitória vem do Senhor. Provérbios 21, 31. O versículo por si só diz tudo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia. Falar de vitória. Falar de vitória. Eu recebi esse desafio, meu Deus, falar de vitória. Palavra tão peculiar na vida do cristão, na vida do ser humano. Se fôssemos para falar detalhe por detalhe sobre vitória, a gente ia passar a noite toda, a gente ia passar, virar a madrugada, amanhecer o dia falando de vitória, porque é tão bom falar de vitória, é tão bom receber vitória, é tão bom acreditar na vitória, sejam elas vitórias, não digo insignificantes, mas vitórias menores, vitórias maiores, vitórias no âmbito espiritual, vitórias no âmbito material, vitória na família, vitória no ministério, vitória no trabalho, vitória na faculdade, vitória na realização dos sonhos, vitória quando se cumprem as promessas. O dia da vitória. O dia da vitória. Por que será que o homem ele almeja tanto vitória? Porque ele, na verdade, o que é vitória? Vitória é um resultado, é uma consequência. Mas por que será que o homem ele almeja tanto vitória? Por que será que ele não deseja outro resultado quando ele enfrenta uma batalha, quando ele enfrenta o desafio? Diga-se de passagem, a vida é feita de desafios. A vida é feita de desafios todos os dias. Nós somos confrontados pela vida, pelas circunstâncias, pelo reino espiritual, para passar por desafios, enfrentar desafios. Desafios estes que formam o caráter do homem, que forjam o caráter do homem. Desafios na sua totalidade, eu acredito que na sua maioria, são desafios sofridos, desafios em forma de sofrimento. Eu assisti num filme um determinado dia, filme, para mim é o melhor filme da minha vida, o filme que eu mais admiro. Tratava-se de uma criança e, em um dado momento, os pais discutiram porque o pai queria lançar desafios na vida do filho. O filho tinha sonhos, sonho de jogar basquete, ser um jogador famoso de basquete. E o pai incentivava, mas ao mesmo tempo mostrava os desafios de se querer vencer na vida. E a mãe certa vez foi repreender: por que você permite que o nosso filho passe por tanto sofrimento e você alimenta esse sofrimento? Por quê? Você gosta de ver ele sofrendo? E eu achei muito linda a resposta do pai. Ele disse: sabe por que eu permito que ele passe por tudo isso?
Porque o sofrimento forma o caráter. O sofrimento ajuda a formar o caráter do homem. Porque no sofrimento que a gente busca a Deus. Até quem é incrédulo ouviu o pastor pregando, salvo engano, domingo passado, outro dia. Ele disse que, acho que foi domingo passado, que ele disse que até o ateu, na hora do aperreio, ele clama por Deus. Até quem não acredita em Deus, o ateu. Quero ver um ateu dentro de um avião, 10 mil metros de altura. Começa uma turbulência e dá um estouro. Duvido se a primeira palavra que ele não chama é Deus. Ai, meu Deus. Quero é prova. Ele vê, quando ele olhar lá para a janela, que ele não vê nada, só vê água. Sofrimento forma o caráter. Mas sabe por quê, meu irmão? O homem, ele mentaliza tanto, ele deseja tanto vitória. Tem um porquê. Porque o seu Senhor nunca perdeu uma batalha. Porque o seu Criador nunca perdeu uma guerra. Venceu todas. Venceu todas. E o cristão tem provérbios populares que não tem na Bíblia. Tem um que ele diz: nunca diga ao seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Porque a gente atribui, porque ele nunca perdeu uma batalha. Porque a gente atribui a vitória e a responsabilidade da vitória a Deus, porque ele é o Todo-Poderoso e a gente sabe, a gente acredita, a gente confia nesse Deus que nós servimos. E quem não serve acredita no Deus que ele acredita existir. E se você está aqui e nunca teve a coragem de assumir um compromisso com Deus, quero dizer uma coisa para você: você está no lugar certo. Você veio buscar a pessoa certa. Você deu o primeiro passo. Acreditar naquele que vive e reina para todo sempre. Mas faltam algumas coisas. E Deus está te mostrando nesta noite o que falta. Mas falar de vitória, querido, eu acredito que a vitória em si se divide em 2 pontos, em 2 tarefas. Uma tarefa é a execução dos fatores. Porque a vitória é uma consequência de uma série de fatores. Obter vitória é uma consequência de uma série de fatores pelos quais foco, trabalho, lutas, superação, sacrifício, disciplina, obediência. Vitória é uma consequência de múltiplos fatores. A vitória é o resultado. A vitória é o resultado, e o resultado não depende da gente. Eu carrego uma frase comigo, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu gosto muito, eu sou igual ao pastor Sidney, a gente gosta de guardar algumas frases, né, pastor, e aplicar na vida, porque essas frases nos ajudam muito, quando se juntam aos versículos, quando se juntam à palavra de Deus, ela nos ajuda em determinados momentos das nossas vidas. E uma frase que eu ouvi uma vez dizia o seguinte, aonde o homem pode mover uma pedra, Deus não move uma palha. Mas aonde o homem não pode mover mais uma palha, Deus move pedras, Deus move palhas, Deus faz o impossível acontecer para dar vitória ao homem. Quando o homem não pode mover uma pedra, quando o homem pode mover uma pedra, Deus não move uma palha. Mas quando o homem não pode mover mais uma palha, Deus faz tantas coisas acontecer, meu irmão. Então vitória para mim se divide em 2 pontos, em 2 tarefas. A execução dos fatores, que é trabalhar, focar, superar, lutar, obedecer, ter disciplina. E a outra tarefa é da parte de Deus.
é executar, é aplicar o resultado da vitória. Isso é com Deus. Nossa parte é tão somente executar os fatores, e a aplicação dos resultados vem com Deus. Mas eu gostaria de trazer nessa noite algo que tem a ver com a vitória, porém algo que para mim, aplicando no texto que nós vamos ler, em Juízes capítulo 16, abra sua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 16. Gostaria de trazer nessa noite algo muito importante, algo relevante, e para mim é crucial antes da vitória, pastor. A gente analisa os fatos bíblicos e as experiências de homens e a nossa própria experiência. Se eu fosse dar um tema, essa mensagem de hoje, eu diria que era despertando para vencer. Despertando para vencer. Só se desperta quem está com sono, ou quem está dormindo. Só se desperta quem está prostrado. E nunca você vai ver uma pessoa prostrada, uma pessoa sonolenta, uma pessoa caída obter vitória. Dificilmente, ou nunca, você vai ver uma pessoa dormindo, uma pessoa prostrada, uma pessoa caída obter vitória. Só se desperta quem está prostrado. E o sono espiritual, se eu poderia dizer assim, esse sono espiritual é um estado de espírito que eu acredito que seja o mais perigoso de todos. O sono espiritual. Sabe, querido, a gente vê muitas vezes as igrejas lotadas. As igrejas lotadas, mas a gente vê que falta um despertamento espiritual. A gente sente que falta o Senhor derramar aquele avivamento. A gente vê igrejas lotadas, mas igrejas frias. E pessoas buscando, mas sem poder achar. Pessoas enganadas com Deus e frustradas com Deus, porque não obtém vitória, porque não recebe vitória, porque não vê vitória, porque sua vida não muda, porque não é usada por Deus, porque não produz no reino. Você não foi chamado para ser figueira infrutífera na casa do Senhor, não. Você foi chamado para produzir frutos. E muito fruto. Você vê gente revoltada com Deus, vivendo uma vida dobre. Um dia na igreja, um dia animado com Deus, outro dia completamente desanimado com as coisas de Deus, um dia assumindo compromissos, outro dia negligenciando esses mesmos compromissos, porque estão prostradas e não sabem. Se decepcionam, transferem para Deus as suas fraquezas, as suas limitações. E aqui um detalhe: o problema não é estar fraco, o problema não é ter limitações, porque todos possuímos fraquezas, todos possuímos limitações. E quem tem problema com as nossas fraquezas e as nossas limitações não é Deus, não. São
somos nós. Somos nós mesmos. Nós mesmos temos problemas. Nós é que temos problemas com as nossas fraquezas e com as nossas limitações. E os outros? Porque, infelizmente, os primeiros julgamentos procedem da casa de Deus, da própria igreja. O lugar onde se deveria acolher o pecador, hoje em dia, muitas vezes, é o lugar onde sentencia, onde julga, onde acaba de matar o ser humano. O local onde deveria ser o hospital, onde deveria ser a enfermaria do Senhor, é um local onde muitas vezes mata. E o mundo condena. Muitas vezes a igreja está matando o pastor. A igreja está matando e o mundo está condenando. O irmão já está fraco. Aí acabou-se. Eis aí onde entra o perigo do sono espiritual. Onde precisamos despertar. E aqui, nesse texto de Juízes capítulo 16, a gente vai ver um exemplo de um homem, onde ele precisou de um despertar. Diz assim a partir do versículo 16, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, já lhes descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir, versículo 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Miserável. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Deus aplica essa palavra em nossos corações. História de Sansão. Um homem nazireu escolhido por Deus. Nazireu escolhido. Não podia tomar bebida forte, não podia raspar a cabeça. Um homem que tinha, desde a sua família, milagres vividos. Um homem escolhido em todos os âmbitos por Deus. Um homem que tinha todas as convicções possíveis de passar pelos seus 20 anos de juiz, com todas as vitórias também possíveis, pastor. Sem sequer a Bíblia contar uma derrota. Sua mãe era estéril. E o Senhor fez um milagre. Abriu a madre da sua mãe. Ele já nasceu vitorioso. Já nasceu com experiência com Deus, já nasceu com milagres, vivendo milagres. Mas em alguns momentos da sua vida, como diz em Tiago, ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém
pode tentar. E de ninguém também é tentado. Se alguém é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias fraquezas. Cada um tem um espinhozinho, né? Como dizia Paulo, um espinho. E é que eu posso aplicar isso? Tem até que ter cuidado, né, pastor, com os teólogos. Os teólogos extremistas que corrigem tios e vírgulas, engolem camelos. Mas Sansão tinha todas as armas para viver uma vida de uma forma sublime, com Deus. 20 anos de juiz, ele foi em Israel. 20 anos de sucesso absoluto. Porém, não vigiou. Não vigiou. E a vigilância é tão importante. Eu estava até falando com o pastor isso hoje. Pastor, eu acredito que a vigilância é tão importante quanto a oração. Tão quanto a oração para um cristão. Foi o próprio Jesus que falou, em Mateus 26:41, ele dizia aos discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância. Chegamos à conclusão que a vigilância é tão importante quanto a oração. Vigiar em todo o tempo. Pedro dizia, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Aqui Pedro, ele resume em um versículo o que é a batalha de um cristão. Ele diz que o adversário, assim como Paulo diz em Efésios, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores e as suas hierarquias. Mas Pedro diz que nosso opositor é o inimigo. E muitas vezes a gente não entende. Esses dias mesmo, depois do convite Só a Graça, e eu não vigiei um dia e, confesso, irmão, saí da graça. Porque faltou vigilância. Falta vigilância às vezes. Poderíamos nos justificar, mas é o corre-corre da vida. Mas são as preocupações, são as responsabilidades. Quem é pai de família sabe. A responsabilidade é muito grande. Mas não justifica vigiar. É uma arma fundamental na vida do cristão, na caminhada, junto com a oração. Se você não vigia, você perde batalha. Se você não vigia, você dá brecha. E uma brecha chama outra brecha. Daqui a pouco está uma lacuna bem grande. Daqui a pouco o inimigo ele vai plantando, semeando aqui, como um campo minado. E você vai se esfriando. E foi assim com Sansão, ele foi dando brecha. Se a gente for ver aqui nos versículos antecedentes, começando do casamento dele, pastor. Ele disse ao pai dele, pai, eu quero me casar com aquela mulher. Aí o pai dele disse, mas aquela mulher não é de Israel. Não possui os seus princípios. Não possui aquilo que você acredita. Não serve ao Deus que você serve. Diz aí o cuidado de você que é solteiro. Aqui uma palavra da parte de Deus. Você que é solteiro, está esperando no Senhor, espere no Senhor. E é bom que seja no Senhor. Porque se for com os filhos dos filisteus, ou dos cananeus, os Zeus daí do mundo, meu irmão, se
os lombos. Não tem os teus princípios. Ou ele ou ela vem para a igreja, ou você vai para o mundo. Não tem jeito, a não ser um caso. Mas fulano se envolveu com uma Beltrana que hoje é firme, mas é um caso, é um fato. Ou outro isolado. Irmão, vai querer tentar? Vai. Agora, cinge os teus lombos. Salomão dizia em Provérbios: tomará alguém fogo no seu seio sem que se queimem as suas vestes? Pisará alguém em brasa sem que se queimem os seus pés? Difícil. Impossível. Sansão começou a dar brecha. Não vigiou. Casou com uma mulher que não era do povo de Israel, mas tinha uma boa intenção. Queria se infiltrar no meio dos filisteus para destruir os filisteus, porque o povo de Israel, nesse tempo, servia aos filisteus. Mas sabe por que serviam? Você vai ler o livro de Juízes, meu irmão, você vai ver. Você vai resumir Juízes em 4 palavras, ou 3 ou 4 palavras. Desobediência do povo, aflição, clamor e restauração. Se a gente quisesse resumir, pastor, o livro de Juízes, a gente resumia nessas 4 palavras. O povo desobedecia a Deus. Isso já era em Canaã, viu? Já tinha passado Moisés, o Mar Vermelho, saído do Egito, Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, sabe? Estava lá em Canaã. Já tinham provado experiências com Deus, gerações. Tudo isso já tinha recebido a promessa. Mas se não vigiar, meu irmão, não tem isso, não tem experiência que sustente. Se não vigiar, não tem experiência com Deus, não tem unção que segure. Começou com a mulher. Daqui a pouco essa mesma mulher, traiu ele. Traiu e daqui a pouco deu um rebuliço, mataram a mulher, ficou viúvo. Viúvo, tinha que aprender pelo menos a lição, não aprendeu. Porque tem gente que mesmo com sofrimento não consegue aprender. Se o sofrimento não for didática, meu irmão, para um ser humano, então é melhor parar. E se você não conseguir aprender com o sofrimento, você vai aprender com o quê? Se a gente não conseguir aprender com o sofrimento, com as circunstâncias do dia que Deus mostra, que Deus quer nos ensinar, se a gente não conseguir aprender com isso, nós vamos aprender com o quê? Ele abrindo assim a cabeça, enxertando, aprende. Aí ele olhou para Dalila. Olhava para as prostitutas. Olhou para Dalila. Se engraçou. Foi a queda. Mas eu não quero me ater aqui a tipos de pecado, a prostituição, ou a isso ou aquilo, mas eu quero que a gente chegue aqui a um denominador, que a gente entenda que o sono espiritual, depois de uma falta de vigilância, é o estado de espírito mais perigoso para a vida do cristão. Nós estamos vivendo os últimos dias, ou melhor, os últimos momentos da igreja aqui na terra. E o que a gente vê muitas vezes é o povo querendo fazer da terra o céu. Essa é a realidade. Mudaram-se os valores da igreja, mudaram-se os objetivos, o foco da igreja, que outrora era Maranata, ora vem Senhor Jesus, agora é Magnata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero ter, eu quero possuir. Não há nada de errado nisso, em ter ou possuir.
Mas o que está em jogo são as prioridades. É o que de fato você almeja em Deus. São os planos de Deus para mim e para a tua vida, que são maiores do que qualquer realização de sonhos, que é maior do que qualquer possuir, do que qualquer obter. É o Rei. O apóstolo do amor dizia, 1 João 2,25, e essa foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se a igreja hoje conseguisse mentalizar isso, que a maior promessa de Deus para a vida do cristão é a vida eterna, que Deus quer fazer muito mais do que realizações de sonhos materiais, a igreja não estava nessa situação de hoje. Muitas vezes se encontra em egoísmo, em materialismo, em ilusionismo, e tem muito ilusionista hoje, profissionais de púlpito, que não pregam o que vivem, nem vivem o que pregam, só transmitem aquela unção no ajuntamento, não vivem uma vida em verdade, ou pelo menos não se esforçam a viver uma vida em verdade, porque o problema do fraco não é a sua fraqueza, é a forma que ele encara essa fraqueza, é o que ele almeja diante dessa fraqueza. Despertando para vencer. Só desperta quem está prostrado, quem está caído. No versículo 19 diz o seguinte: então ela o fez dormir. Pode ver que aqui no versículo 19, Dalila o tinha feito dormir, mas aqui foi o sono literal. O sono espiritual já tinha acontecido quando ele começou a brincar com os segredos de Deus. Nos versículos anteriores você vai ver aqui, ó, no versículo 7, ele começou a brincar. Dalila começou a questionar ele: vem cá, de onde consiste a tua força? Aí ele disse: não, são de cordas virgens, pode me amarrar que eu vou ser igual a qualquer outro homem. Ele começou a brincar com as coisas de Deus. E como nós, muitas vezes, a igreja tem brincado de ser crente, brincado de servir a Deus, ou brincado até com Deus. Depois quer receber algo da parte de Deus, e o que ele recebe é silêncio, porque Deus é um Deus bom, meu irmão. Deus é bom. A Bíblia diz que bom é Deus, todos os seus atributos, a bondade, a benignidade, a longanimidade, que nesses últimos dias a gente vê esse atributo bem expressivo no meio da humanidade, uma humanidade cruel, cheia de intolerância, que a gente vê todos os dias na televisão, intolerância em cima de intolerância, falta de amor, falta de afeição para com o próximo. Se a gente fosse analisar, era para a gente podia até dizer: ó, Jesus, destrói, que isso aqui não serve para nada. Destrói, pode destruir. Viu um meteoro aí, 2 vezes maior que a Terra, pode papocar tudo. Por quê mesmo? O ser humano cada vez mais está acabado, pobre, miserável, cego e nu, e acha que é rico, como diz em Apocalipse. E Deus olha para nós com toda longanimidade, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas esse Deus que é amor, esse Deus que é longânimo, esse Deus que é benigno, que é bondoso, Ele também é justiça. Ele também é justiça, Ele é santo. Como santo, Ele não pode compactuar com o pecado, e Ele não tem parte com o pecado.
E sendo justiça, ele exerce justiça, sim. Muitas vezes a gente questiona, em determinados momentos da nossa vida, até o pastor pregou sobre esse tema, domingo passado, a síndrome de Asaf, salmista Asaf. Porque o ímpio prospera e o justo sofre para obter vitória. A gente acha que Deus não é injusto, a gente acha, sabe? Mas Deus é longânimo, querido, Deus quer salvar. Deus olha para a humanidade pecaminosa, Ele não vê como o homem vê. Porque eu vou te falar, meu irmão, o homem é justiceiro. A gente olha para esse policial aí, esse combatente de guerra americano que matou 5 policiais. A gente olha, o que é que a gente diz? Seja sincero. A gente olha para ele e diz: queria ter uma metralhadora para metralhar esse cara. A gente olha para aquele camarada que abusou do enteado e a gente diz o quê? Parar por aqui. Porque a gente é justiceiro. A gente não vê como Deus vê. Porque Deus vê e vê o sacrifício de Cristo. Deus é justo, vai exercer justiça, não deixa de ser justo, porque naquele momento não exerce justiça, mas Ele é longânimo, Ele amou, Ele entregou o seu Filho, e Ele quer salvar até esses. Se porventura vierem a se arrepender, sabe, queridos, abrindo um parênteses para falar sobre isso, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. E depois João, o apóstolo do amor, depois desse versículo, ele diz o seguinte: filhinhos, tenho dito isso para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para convosco, é Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Ele é quem julga nossas causas. Ele é quem está sentado à direita de Deus, intercede por nós, como diz Paulo no Cântico de Vitória, em Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Aí ele diz o seguinte, dá uma pausa: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Despertando para vencer, primeiro, só desperta quem está dormindo, quem está caído. Segundo, só desperta quem reconhece esse estado de espírito. Quer levantar, meu irmão? Reconheça que você está caído. Tenha a coragem de dizer: estou fraco. Porque muitas vezes, como eu falei, o problema da gente, dos homens, nosso problema, muitas vezes até dentro da igreja, é querer mostrar que está fraco. É querer chegar para o pastor e dizer: pastor, estou entregando meu cargo, não estou em condições. Precisamos dar satisfação. Vivemos uma vida mentirosa. Paramos de viver uma vida em verdade.
Temos vergonha se somos disciplinados. A disciplina, meu irmão, é para correção. A disciplina é para cura. Esse é o problema de ter muita gente doente dentro das igrejas hoje. Porque tem vergonha de mostrar que é fraco. Mas Deus não tem problema com as tuas fraquezas nem com as minhas, não. Deus não tem problema com as minhas e as suas fraquezas. Só queria mudar de figura nessa hora. Rapidamente, estou acabando, vou concluir, pastor. Só desperta quem reconhece o seu estado de espírito. Só queria mudar de figura de Sansão para Davi. Acredito que seja um dos salmos, um dos trechos da palavra que o cristão deveria ler todos os dias. A Bíblia em si, se a gente pudesse, a gente aplicava todos os dias nela. Em nosso coração. Mas Davi, querido, Davi, ele foi imperfeito, teve falhas, ele teve um momento, pastor, que ele também dormiu, espiritualmente. Momento de batalha, Davi estava no palácio, e mais uma vez, a bendita da mulher. O problema não é a mulher, o problema é o homem, amém? O problema é o homem, não é a mulher. E ele caiu. Muitos sabem a história, Davi com Batseba, e ele caiu, foi repreendido pelo profeta Natan de uma forma, eu acho que uma das profecias, não é profetada, né, pastor? Uma das profecias mais lindas, uma das formas mais lindas que Deus usa um profeta, foi quando Deus usou Natan para repreender Davi. Mas resumindo, eu não quero me estender muito, mais ainda, né? Mas depois dessa repreensão, Davi, ele se derrama na presença de Deus. Ele reconhece o seu estado de espírito. E no Salmo 51, meu irmão, se deleite no Salmo 51. Faça do Salmo 51 o seu devocional todos os dias. Principalmente quando estiver precisando ou estiver passando por crises existenciais, espirituais. Leia o Salmo 51. Cometeu uma falha, cometeu um erro, cometeu um pecado, leia o Salmo 51. Tem um trecho, versículo 13, Davi, ele tomou a atitude de quem quer se levantar. Ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. Davi não transfere sua responsabilidade. Ele assume a sua responsabilidade, porque ele quer se levantar. Porque ele já tinha vivido tantas coisas com Deus, tantas experiências, tantas vitórias, tanta honra, já tinha sido honrado por Deus, mas dormiu, caiu. Mas ele foi sincero, porque ele reconheceu o seu estado de espírito, e ele queria sair daquela situação, e ele diz: contra ti eu pequei, eu, não foi a mulher, não foi ninguém, foi eu. Foram as minhas limitações, as minhas fraquezas, que eu não vigiei, e eu acabei caindo e dormi. Senhor, e envergonhei. Tamanha vergonha. Mas aí ele diz uma coisa tremenda, meu irmão. Salmo 51. Não precisa abrir, se você já abriu, amém. Mas um dos versículos que eu acho mais tremendo na vida de um cristão, e acredito que seja princípio, pilar na vida de um cristão. Versículo 5. Versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei. Aí no versículo 5 ele diz: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas, versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ore, meu irmão, qualquer dia desse, sozinho na madrugada, ore com Deus, ore em cima desse versículo, ore na palavra. Diga: Deus, me revela a tua sabedoria. O que é isso, o Senhor amar a verdade no íntimo? Ele vai te revelar. Davi, ele tinha pecados como eu e você, tinha limitações como eu e você, mas sabe por que Deus escolheu ele para ser rei? Mesmo sabendo que ele ia cair,
porque ele possuía um dos maiores princípios do cristão: a sinceridade. A sinceridade de dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, Senhor. Não foi ninguém, não foram as circunstâncias, não foram as causas, não foi a cobra, não foi a maçã, não foi a mulher que tu me deste, não, foi eu. Foi eu que errei. E eu quero me levantar. Eu quero me levantar. E eu quero despertar desse sono, Senhor. E ele clamou. Porque finalizando, só se desperta quem clama. Só se desperta quem clama. Quem se humilha, quem busca. Tiago diz o seguinte. Eu amo esse trecho também da palavra do Senhor. Falei tantas vezes que amava, né? Os trechos da palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, Ele vos exaltará. Só se desperta do sono espiritual quem clama. Quem reconhece seu estado de espírito. Quem tem a coragem de dizer: estou caído. Aleluia. Se coloca de pé, igreja, nessa hora, em nome de Jesus. E voltando para o outro personagem, Sansão, ele sofreu consequências terríveis. Ele, por brincar com os segredos de Deus, com o nazireado, com a escolha, com a unção, com a eleição, com tudo que Deus tinha feito, livrou Israel da mão dos midianitas, dos filisteus, perdão. Depois de Deus ter feito tantas coisas tremendas na vida dele, e ele ter brincado, pagou um alto preço, porque a primeira coisa que os inimigos fizeram foram arrancar os olhos. E a primeira coisa que o inimigo faz, por isso que tem muita gente apostatando hoje da fé, porque a primeira coisa que o inimigo faz é tampar os olhos espirituais. Uma das primeiras coisas, pastor, que um cristão nascido de novo, ele diz o seguinte: olha, parece que os meus olhos se abriram. Uma pessoa, quando se converte, uma das primeiras coisas que ela diz: parece que os meus olhos se abriram. Eis aí um dos primeiros motivos que o inimigo, uma das primeiras armas que ele usa, é fechar os olhos novamente. Fecha os olhos espirituais, endurece o coração. Aí vem a apostasia. Apostasia quer chamar pecado de coisa santa, quer tratar pecado como coisa normal. Existe muito apóstata hoje. Mas Sansão, ele passando até por essa apostasia, o inimigo arrancou os olhos. Teve um momento, pastor, que ele ainda deu tempo se arrepender e se lamentar e se levantar desse estado de espírito que ele estava passando. E Sansão, ele reconheceu esse estado de espírito, ele queria se levantar mais uma vez. Ele viu que estado crítico ele chegou. No versículo 28 de Juízes, ele diz o seguinte: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sabe, Deus ouviu Sansão, e a Bíblia diz aqui que Deus
Espírito do Senhor o apossou novamente, ele derrubou as colunas daquele templo que o povo estava escarnecendo dele e matou todos os filisteus. 3.000, não foi, pastor? E diz aqui que ele matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Se eu pudesse tirar alguma parte aqui desse versículo, pastor, eu tiraria aqui no versículo 30, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Só tiraria isso, morra eu. Porque é tão triste quando o homem que cai, quando ele se levanta, ele traz consigo consequências terríveis. Mas são um preço, é o preço que se paga. É o preço que se paga por dormir espiritualmente, meu irmão. É o preço que se paga por estar prostrado e demorar a se levantar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, querido. Fecha os teus olhos, igreja. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te levantar. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para abrir os teus olhos novamente espiritual. Abrir os teus olhos espirituais. O Senhor te trouxe essa noite para tirar você de Lodebar, dessa terra de esquecimento, dessa lama que você se encontra, desse estado de espírito trágico. Talvez você diga em seu coração: mas eu não tenho jeito, o que eu fiz foi terrível, o que eu provei foi terrível. Mas o Senhor diz para você nessa noite: eu perdoo todos os teus pecados, porque ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eu os transformarei como a branca lã. Ainda que eles sejam vermelhos como a púrpura, eu os tornarei brancos como a neve, e deles eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, querido. Em Deus as coisas se fazem novas, porque Ele é Deus. Ele restaura a vida, Ele ressuscita a vida. Talvez você se sinta morto dentro da igreja, mas Ele fala para você nessa noite que quer ressuscitar os teus sonhos, quer ressuscitar a tua vida, quer ressuscitar o teu chamado, o teu ministério. Ele quer fazer brilhar a esperança que um dia foi apagada por ilusões, por sofrimentos. Fecha teus olhos, igreja, nessa hora. Oh, querido, reconheça o seu estado de espírito. Eu queria que você fizesse uma oração pessoal, uma oração particular, você e Deus, para que você reconhecesse o teu estado de espírito, para que você clamasse a Deus, que o levantasse, que o acordasse, para que Ele possa te salvar, para que Ele possa te dar vitória, porque só recebe vitória quem está de pé, meu irmão. Só recebe vitória quem está em pé, marchando na presença de Deus. Porque o que adianta ter sem ser em Deus? O que adianta possuir sem glorificar o nome do Senhor, querido? Só vai trazer escândalo para o Evangelho, só vai trazer tristeza ao coração de Deus. Querido, só vai te afastar mais da presença de Deus. Começa a clamar nessa hora, clame, não tenha preguiça. Se você quiser conquistar algo em Deus, precisa ter sacrifício, precisa ter superação, esforço, clamar, reconhecer, sinceridade. Oh, aleluias. Coloque a mão no seu coração, comece a clamar ao Senhor nessa hora. Comece a clamar ao Senhor nessa hora. Comece a dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor, para mudar o meu estado de espírito. Oh, 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 oh. Sei que os teus olhos, clame a Deus, sempre atentos permanecem em mim. Abra o teu coração para o Senhor nessa hora, querido. E os teus ouvidos, ame a Ele,
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Restaura vidas nesse lugar, Senhor. És Deus de perto, Liberta vidas nesse lugar, Senhor, nessa e noite. não de longe. Para o louvor da tua glória. Nunca mudaste. Levanta, Senhor. Tu és fiel. Ressuscita sonhos, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Os olhos dele estão sobre a tua vida, querido, nessa noite. Sei que os teus olhos, Clame a Ele. sempre atentos, permanecem. Quebrando o seu coração, derrama o seu coração na presença de Deus nessa hora, querido. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Senhor, nesse lugar, Pai. Oh, cumpre promessas, mas a Senhor. alegria Vem de encontro ao teu povo, Deus. Vem andando sobre as águas. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é. Ele vai cumprir, meu irmão. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Declare. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, aviva vidas nesse lugar, Senhor. Ressuscita vidas nesse lugar, Senhor. Oh, Deus, almas, Senhor Jesus, que estão prostradas, Senhor.
Almas que estão acorrentadas pelo pecado, pelo desânimo, Senhor. Pela angústia, pela tristeza profunda, Pai, levanta, Senhor. Cumpre promessas nesse lugar, Deus. Oh, querido, comece a contemplar o Senhor vindo ao teu encontro, andando sobre as águas para te dar vitória, para te levantar, para segurar pela tua mão e dizer: não temas que eu sou contigo. Estou mudando a tua história hoje. Estou mudando a tua vida hoje. Estou apagando os teus pecados. Estou escrevendo uma nova história para a tua vida nesta hora. Pois eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te levanta, eu sou o Deus que acalma tempestades. Eu sou o Deus que digo: cala-te, vento, e acalma-te, mar. É o Deus que traz bonança sobre a tua vida, querido. É o Deus que abre porta onde não tem porta. É o Deus que enche o vaso, meu irmão, de novo. É o Deus que enche o vaso de azeite e faz transbordar. Transborda, vaso. Oh, aleluias. 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 Continue na presença do Senhor, querido. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Ele é bom. Ele é fiel. Amém.